Olá, estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de história. Lembrem lá dos nossos combinados. Fiquem em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre suas mãos, antes, depois das aulas e sempre que possível. Arrume um lugar bem confortável aí para você colocar seus materiais, que hoje a gente tem muitas atividades e muitas coisas para aprender, certo? Quais os materiais que a gente vai precisar hoje? O caderno para você registrar essa aula, folha branca e colorida, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha ou giz de cera, cola, durex, palito de churrasco. Se não tiver palito de churrasco, pode ser um pedacinho de pau comprido ou um galho de árvore. E a tesoura. Eu vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Já pegou todos os materiais? Então vamos começar. Vamos fazer uma revisão da aula passada. A aula passada nós falamos sobre a infância da criança. Lembra que eu falei que toda criança tem uma história, toda criança tem uma identidade, que são algumas características físicas e de gosto próprio que identificam cada criança. Toda criança não vive sozinha, toda criança participa de diferentes comunidades e toda criança aprende muitas coisas. E como que a gente pode conhecer a nossa história? Eu dei 3 exemplos. Através das fotos dos álbuns de fotografia, conversando com outras pessoas, com seus familiares ou até pessoas que moram próximo a você, que vai contar alguma coisa da sua família, da sua comunidade, ou através dos documentos, como a certidão de nascimento que aparece ali na imagem, certo? Vimos também que a família é o nosso primeiro grupo, nossa primeira comunidade, nosso primeiro grupo de convívio. E eu até falei, quem que faz parte da nossa família? São os nossos parentes, as pessoas que moram com a gente e às vezes tem até alguns amigos que acabam se agregando a essa família que a gente gosta tanto deles, que eles acabam participando da nossa família. E o que você pode fazer para colaborar com a sua família? Estudar, ajudar na organização e na limpeza da casa junto com seus familiares. E se tiver algum idoso em casa, você pode ajudar essa pessoa a se locomover, a alcançar alguma coisa ou até batendo um bom papo, porque os idosos gostam de conversar. Falamos também do grupo escolar, né? Também chamado de comunidade escolar, certo? E o que a gente pode fazer para colaborar na comunidade escolar? Primeiro, estudar. Seja na escola ou aí como você está fazendo agora, em casa. Pode também cuidar dos seus materiais. Brincar, mas tem hora certa para isso, não na hora de fazer atividade, não. E respeitar os professores e os funcionários, certo? Também podemos participar de outros grupos ou outras comunidades. Na rua onde a gente mora, né, o grupo da vizinhança, se a gente participa de alguma religião ou grupo religioso, os nossos amigos, um grupo de amizade. Se a gente pratica algum esporte, um grupo desse esporte, né, um grupo esportivo. Se a gente toca algum instrumento ou está aprendendo outra língua, um grupo de estudo, certo? Então tudo isso nós falamos na aula passada. Hoje nós vamos para a nossa aula 14. O tema é as diferentes manifestações culturais dos grupos de convívio, família, escola e comunidade. Peguem lá o seu caderno ou a folha onde você registra a sua lição, coloca a data de hoje, aula 14, História, Manifestações Culturais. Vou dar um tempo aí para você fazer isso, certo?
já registrou a aula de hoje? Vamos começar? Olhem lá, esse aqui é o calendário. Você sabe que ano que nós estamos? Nós estamos no ano de 2020. Ele começou no dia 1º de janeiro e vai até o 31 de dezembro. São 366 dias, porque este é um ano bissexto. Tem 12 meses. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tem 53 semanas, eu deixei marcadinha uma ali. A semana tem 7 dias, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Nesse calendário, o domingo está pintado de amarelo e o sábado de azul. Os números destacados em quadradinho, em vermelho ou em preto, são os feriados. Feriado é uma data onde tem alguma comemoração. Alguns feriados são manifestações culturais. Porém, há manifestações culturais que não estão marcadas no calendário e que acontecem e são diferentes em cada região do país. Hoje nós vamos falar das manifestações culturais que ocorrem em todo o país, certo? Olha lá, vamos descobrir qual é o feriado, a comemoração, a manifestação cultural observando as fotos? Então eu vou pôr uma foto aí na tela e você vai ter que me dizer qual é essa manifestação, certo? Vamos lá? Primeira foto. Esse é um feriado, uma manifestação cultural que tem bastante foguetório. Você sabe qual é? É o Ano Novo, que é o momento em que acaba, um ano civil e começa um outro ano, um novo calendário é iniciado. E sabe como que era o Ano Novo de antigamente? Tem uma tradição bem típica dessa época. As crianças começam a pedir, a dizer boas entradas, bons início do ano, para ganhar um dinheirinho, certo? Eu já fiz muito isso na minha vida. Para que esse dinheirinho? A maioria das vezes era para comprar doce, certo? E a gente acha, isso acontece há pouco tempo. Não, ele vem desde a época medieval, esse costume de dar um trocadinho ali para a criança, para ela aproveitar também esse início do ano. Eu guardava para gastar nas minhas férias. Vamos para outro? Olhem lá a foto. Esse é um feriado, uma comemoração, onde tem muita alegria, diversão, confete e serpentina. Você sabe qual é? É o Carnaval. O Carnaval do Brasil é a maior festa popular do país. Essa festa acontece 4 dias antes da quarta-feira de cinza, quando começa, a quaresma. E você sabe como era o Carnaval de antigamente? Há quem afirme que esse carnaval é uma festa bem antiga. Diz que tem registros há 10 mil anos antes de Cristo. Estranho, Muito tempo. Mas eu vou contar só uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, como que iniciou? Aqui no Brasil, quando os portugueses chegaram, eles tinham o costume de fazer o entrudo. Entrudo, que nome estranho, professora. Por quê? Eles brincavam de jogar água, ovo e farinha um no outro. Por causa dessa festa, começaram a comemorar o carnaval, Por que o intrudo? O intrudo era ligado à liberdade, porque acontecia antes da quaresma, certo? Também, a partir do século XX, o samba foi muito influenciado pela cultura africana e ele ganhou as ruas com os blocos carnavalescos e o desfile de escola de samba. O carnaval sempre foi um período de alegria, brincadeira, dança e música. Agora, quero ver se você adivinha qual é essa. Esse é mais difícil. Estava muito fácil até agora. Olha lá a fotografia. Várias pessoas com roupas diferentes. Essas pessoas possuem profissão diferente. Você sabe qual é a comemoração? Qual a manifestação cultural? É o Dia do Trabalho, o Dia do Trabalhador, que acontece no dia 1º de maio. No Brasil e em vários outros países ao redor do mundo é uma data muito importante. É um feriado usado para celebrar as conquistas dos trabalhadores ao longo da história. E como surgiu o Dia do Trabalho? Olhem lá essa imagem. A história do Dia do Trabalho tem início no ano de 1886, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. No dia 1º de maio deste ano,
milhares de trabalhadores foram às ruas protestar contra as más condições de trabalho, ocorrendo uma enorme greve geral dos trabalhadores. Houve conflitos entre policial e trabalhadores, com a morte de alguns manifestantes. Para homenagear aqueles que morreram nos conflitos, a Central Sindical criou o Dia Mundial do Trabalho. Interessante a gente conhecer essa história, né? Vamos para outro? Esse aqui também é fácil. É o Dia das Mães, que acontece no segundo domingo de maio, certo? E você sabe como surgiu o Dia das Mães? O Dia das Mães foi criado em homenagem à vida de Anne Jarvis, que é essa mulher que aparece aí na imagem, certo? Quando ela faleceu, a filha dela ficou tão triste, que ela resolveu fazer uma homenagem para sua mãe, criando uma festa em homenagem à sua mãe e a todas as outras mães. Isso foi nos Estados Unidos. E a festa ficou tão popular, que acabou ganhando o mundo. Aqui no Brasil, na década de 30, o presidente Getúlio Vargas instituiu que no segundo domingo de maio seria comemorado o Dia das Mães. Essa celebração é realizada em outras datas em outros países, certo? E esse daí, já que falamos do Dia das Mães, vamos falar também do Dia dos Pais, que é no segundo domingo de agosto. E como surgiu o Dia dos Pais? Olhem lá a imagem. Em 1909, uma menina americana chamada Sonora Louise Dodge, que aparece ali na imagem, ali ela não está tão menina, ela está mais de idade, né? Resolveu criar a data em Washington, nos Estados Unidos, para mostrar a seu pai, John Bruce Dodge, que ela tinha orgulho dele. Ele havia perdido a esposa e criou todos os seus 6 filhos sozinho, sendo sempre carinhoso e responsável. Aqui no Brasil, o primeiro Dia dos Pais foi comemorado em agosto, em homenagem a São Joaquim, pai de Maria, mãe de Jesus, certo? Vamos para outra? E essa daí? Essa eu acho que você gosta muito. Aqui em Curitiba tem festa no Parque Barigui. Espero que esse ano a gente tenha essa festa. Senão a gente comemora em casa também. Você sabe qual é essa data? É o Dia das Crianças, que acontece no dia 12 de outubro. E essa data é comemorada em vários países, mas não no dia 12. Cada país escolhe um dia diferente, certo? E como surgiu o Dia das Crianças? Como eu falei, é uma data comemorada em vários países. Ali na imagem tem uma imagem da Ucrânia e outra no Brasil. É comemorado com brincadeiras, festas, certo? Aqui no Brasil, surgiu na década de 20. O deputado federal Galdino do Vale Filho teve a ideia de criar o Dia das Crianças. Os demais deputados aprovaram e o dia 12 de outubro foi oficializado como Dia das Crianças pelo presidente da época, que era o Arthur Bernardes, certo? Mas será que Dia da Criança é comemorado igual? No Japão tem uma curiosidade. Não tem uma data unificada, uma única data para o Dia das Crianças. Eles têm 2 datas diferentes. Tem o Dia das Meninas, que é o dia 3 de março, e o Dia dos Meninos, que é 5 de maio. Mas tem um costume nessa época. Eles fazem bandeira em forma de peixe, da carpa, para trazer boa sorte. Já que traz boa sorte, vamos fazer uma bandeira japonesa de carpa? Olhe lá os materiais que vocês vão precisar. Papel sulfite branco, pedaço de papel colorido, régua, tesoura, lápis de escrever, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, cola, durex e palito de churrasco. Se não tem o palito de churrasco, pode usar um galho bem fino ou um pedaço de pau. Vou dar um tempo aí para você pegar esse material, certo? Nós vamos começar com uma folha branca, certo? Nós vamos fazer algumas marcações nessa folha. Então, pegue sua régua, a caneta ou o lápis. Eu vou fazer com caneta para ficar melhor a visualização para vocês, certo?
Vou marcar uma parte aqui embaixo, ó. Essa parte vai ser a parte que eu vou usar para colar depois. Olha lá. É um dedinho de vocês, dá bem certinho. Depois eu vou marcar a parte onde que eu vou fazer a carinha da minha carpa. Vai dar mais ou menos uns 3 dedos, para vocês uns 4. Marca. E para fazer o rabinho da carpa, dá mais ou menos uns dedos, uns 2 dedos aqui no final. Certo? Mostrar esse que tá mais bonito, tá? Vai ficar assim, então, a parte para colar, a parte maior para fazer a carinha da carpa e a outra aqui para fazer o rabinho, certo? Daí eu vou cortar pedaços de papel. Bem colorido, ó. São pedaços pequenos de papel para fazer a parte do rabo. Vou deixar aqui. E vou, nos pedaços coloridos, eu vou desenhar as escamas. Eu até brinquei que parece uma letra D. Eu já tenho alguns recortados aqui, ó. Olha lá, não parece uma letra D? Então, você vai recortar vários, também bem colorido, certo? Então, ó, desenhei, recorto e vai ter as escamas do meu peixe. Primeira coisa que a gente vai fazer é colar a parte do rabinho. Da parte que eu vou colar, que eu marquei aqui embaixo, não precisa fazer nada, certo? E vou colar um do ladinho do outro. Até o final. Então, ó, já terminei, colei até o final ali, vai ficar assim, ó. E colei bastante, um bem pertinho do outro, alguns até um em cima do outro, para ficar bem cheio e bem bonito, certo? Agora nós vamos colar as escamas. Para ficar mais fácil, eu passo cola em tudo. E eu vou colar as escamas meio em cima do pedaço aqui do rabo, tá? Bem colorido também. Ó, terminei a primeira parte aqui. Agora, a segunda parte, eu vou colar intercalando. Como? Olhem aqui. Passo cola e vou colar no meio de uma com a outra, ó. Daí você vai perceber que ficou, ó, faltando uma parte. O que eu faço? Pego um e corto ao meio. Colo de um lado e colo do outro, certo? E ficar assim. Eu vou fazer isso até chegar nesse risco aqui, certo? Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Beleza? Agora, eu vou colar essa parte aqui que eu deixei com a outra, certo? Para ficar mais fácil, eu vou dobrar aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Depois eu enrolo ele, mas agora eu vou querer ele meio achatado. Para fazer a carinha do peixe, eu vou dobrar esses dois cantos para dentro. Ficar assim, ó. Certo? Vou pegar a minha caneta, fazer o olhinho dos dois lados.
e vou fazer a boquinha. Vai ficar assim, certo? E daí eu vou pegar o meu palito e vou colar ou passar um durex aqui, bem pertinho da carinha dele, certo? No final ele vai ficar assim, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer essa atividade.
E daí, conseguiu fazer sua carpa, sua bandeira japonesa em forma de carpa? Lembre que ela traz boa sorte. Espero que tragam boa sorte pra gente também, certo? Vamos continuar nossa aula? Nós vamos fazer a relação da imagem com as manifestações de origem religiosa. Isso nós vamos fazer juntos, certo? Eu vou mostrar a imagem e também algumas palavras, algumas manifestações religiosas. Vamos ver se você consegue adivinhar o que é? É tipo um ligue. Você pode fazer aí com o dedinho. Mas cuidado, nada de passar o dedo na tela da televisão, no computador da mãe e do pai, que eles não vão gostar não, certo? Olhem lá, o primeiro é Corpus Christi. Corpus Christi é uma comemoração católica. Nessa época é costume fazer tapetes nas ruas com serragem, borra de café. Sabe qual que é? Muito bem, fez certo aí? Vamos para o próximo. A próxima tá bem fácil. O Natal, que é a comemoração do nascimento de Jesus. Nessa época as pessoas têm o costume de enfeitar as casas, pinheirinho e trocar presente. Acertou? Muito bem. A próxima é a Páscoa, que é a comemoração da ressurreição de Cristo, certo? É uma época que tem o costume de dar ovos de chocolate. Os ovos significam vida, renovação. Muito bem. O próximo é o batizado, que acontece em algumas religiões cristãs e acontecem com água. Pode ser com um pouco de água jogada na cabeça ou com submersão. A pessoa afundada na água. Você sabe qual é? Muito bem. A próxima é o Bar Mitzvah, que é uma cerimônia que insere o jovem judeu como membro maduro na comunidade. Ele pode participar e até ter algumas responsabilidades da comunidade. Muito bem. E a última é o Hanamatsuri, que é uma cerimônia que é chamada de Festa das Flores e comemoração do nascimento de Buda, que é a única que sobrou, certo? Agora nós vamos fazer uma atividade de observação de outra manifestação cultural. Olhem lá a imagem. Vamos falar do aniversário. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa imagem, que eu vou fazer algumas perguntas depois. Eu vou dar um tempo aí para você olhar os detalhes dessa imagem, certo? Prestou bastante atenção na imagem? Vamos lá para nossas perguntas? Primeiro, quantas crianças há na festa de aniversário? 6 crianças. Acertou aí? Próxima. Quantas bexigas? Quais as cores dos balões de festas? Prestou atenção? São 4 bexigas, sendo 2 verdes, uma laranja e uma amarela. Então, 4 bexigas. Quantas línguas de sogra? Você sabe o que é língua de sogra? É aquele que a gente coloca na boca enroladinho, quando a gente assopra ele desenrola. Achou? Conseguiu identificar na imagem? Tem 2 línguas de sogra. E quantas velas de aniversário que tem no bolo? 6. Então, aniversário de quantos anos estão comemorando? De 6 anos. Comemorar aniversário também é uma manifestação cultural. O dia do aniversário é uma data muito esperada pela maioria das pessoas, pois é nela que se comemora o dia do nascimento. Existem diversas maneiras de comemorar o aniversário. Agora não dá para fazer festa, né? Mas como é bom receber uma mensagem do amigo, né? Comer alguma coisa diferente, né? Eu gosto de viajar nos meus aniversários. Quando eu consigo, vou conhecer outros lugares. Mas será que todos comemoram o aniversário da mesma maneira? Vamos conhecer algumas tradições de alguns países da comemoração do aniversário, certo? No México, olhem lá a imagem.
No México tem a pinhata, que é um objeto que pode ter várias formas. Na tela tem uma em forma de estrela e outra em forma de burrinho. Trata-se de uma brincadeira. Dentro da pinhata tem doces. Ele é erguido e a pessoa com um bastão tem que quebrar para liberar os doces e fazer aquela bagunça. Na China, as festas de aniversário são comemoradas com muita comida, principalmente o macarrão e ovos pintados de vermelho. E por que macarrão e ovos? Macarrão é sinal de longevidade e os ovos de renovação da vida. Lá é comum que as crianças ganhem grandes porções de macarrão bem comprido. E dizem que quanto mais tempo a criança demora para comer, mais vida longa ela vai ter. É uma superstição chinesa. Na Irlanda, eles parabenizam as crianças deixando elas de cabeça para baixo e batendo a caixola, essa parte aqui da cabeça, no chão, de levinho, não é coisa bruta não, violenta. Para cada ano de vida é uma batidinha. Diz que isso dá muita sorte, certo? Agora pegue lá o seu caderno, você vai desenhar a sua maneira preferida de comemorar seu aniversário. Vou dar um tempo aí para você fazer, certo?
daí, já desenhou sua maneira preferida de comemorar seu aniversário? Já contei da minha, eu adoro viajar. Agora vamos falar de festas e comemoração na rua. Já falamos do carnaval. Vamos falar como acontece em Curitiba. Em Curitiba, os desfiles das escolas de samba acontecem na rua Marechal Deodoro, certo? Tem festa, tem comemorações em clubes, tudo, mas o desfile acontece na rua também, certo? Vamos falar da festa junina. Ai, que saudades que dá da festa junina, né? A gente sabe que a festa junina acontece em diferentes lugares, como na escola, nas igrejas e até nas ruas. Aqui em Curitiba tem algumas tradições, como a feirinha da Praça Osório, a feirinha junina da Praça Osório. E também, algum tempo atrás, começaram a fazer a festa junina lá no Museu Oscar Niemeyer, que é o Museu do Olho, que é essa imagem que aparece aí, certo? Outra festa e comemoração que acontece na rua é o Dia da Independência do Brasil, que é no dia 7 de setembro. Em todo o país acontece desfiles que participam estudantes, participam os militares, tem carros, né, militares, aviões. Aqui em Curitiba também acontece. Ele é comemorado com um desfile na Avenida Cândido de Abreu. Participam estudantes de escolas municipais, estaduais e particulares. Participam também setores da sociedade civil e representantes das Forças Armadas e de Segurança. Tem apresentações de carros históricos, veículos militares e aeronaves da Polícia Civil e Militar. Espero que esteja bem tranquilo lá para que a gente possa ter esse desfile esse ano. Essa pandemia acabe logo para que a gente possa ter essa comemoração. Outra festa que acontece também nas ruas é a comemoração do aniversário da cidade. Você sabe qual é a data de aniversário da sua cidade? Aqui em Curitiba é no dia 29 de março. Esse ano não deu para fazer aquela festão porque a gente já estava, né, no período de isolamento da pandemia. Mas o que acontece aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba nós temos festa lá no Parque Barigui e também nas ruas da cidadania. Aqui em Curitiba tem 10 ruas da cidadania, que são subprefeituras em cada bairro, em cada regional, certo? E tem festa bem comemorativa, bem alegre nesses espaços, certo? Esse tema manifestação cultural tem bastante coisa para a gente falar. Hoje a gente falou de manifestações culturais que ocorrem em todo o Brasil com datas iguais, tirando o aniversário da cidade. Mas tem manifestações de cada região. Aula que vem nós vamos estudar sobre isso, sabe? Vamos fazer bastante atividade e umas coisas bem legais. E é isso. Espero vocês então na aula que vem e tudo de bom e até a próxima!